A Polícia Federal pegou aquele prefeito de Sorocaba, conhecido como prefeito TikToker, Rodrigo Manga. E sabe o que ele fez? Começou a atacar o Lula. Ele fez um vídeo super irônico que eu vou mostrar pra você, querendo insinuar que o Lula o está perseguindo como se o Lula tivesse medo dele, porque ele apareceu em pesquisas internas que ninguém viu na terceira posição para a presidência da República e ele está na segunda posição para o governo do estado. Eu particularmente não gosto desses políticos que querem mais ser influenciadores digitais do que políticos, ficam fazendo vidinhos, boboquinhas e acabam ganhando certa projeção nas redes sociais, mas na verdade, política mesmo, não fazem muita. Só que nós temos que observar esse cara, o Rodrigo Manga, mesmo você não sendo de São Paulo, porque ele é um agente importante para a disputa presidencial de 2026. Não que ele vá sair como candidato, mas ele é do Republicanos, o partido do Tarcísio de Freitas. E o partido, se o Tarcísio for disputar a presidência em 26, precisa colocar um substituto para o governo de São Paulo, que pode ser o Rodrigo Manga. E o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que tem a anistia do Bolsonaro na mão, também é desse partido. Olha a situação. É pro Bolsonaro ficar com medo mesmo de ser apunhalado pelas costas. O que você acha do prefeito TikToker? Ele é uma ameaça ao Lula para 2026? E você acha que o Republicanos vai puxar o tapete do Bolsonaro? É melhor o Bolsonaro ter medo de aliados que querem ferrá-lo? Gostou que o prefeito TikToker se lascou? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Se fosse prefeito e youtuber, beleza, mas TikTok, aí já é demais. O Rodrigo Manga é o prefeito de Sorocaba, né? Que ele é muito popular nas redes sociais e acabou havendo uma ação da Polícia Federal contra ele e também contra 12 outras cidades, não somente em Sorocaba. A maioria delas no estado de São Paulo e uma na Bahia. O que o prefeito está sendo acusado? Desvios de recursos da saúde. Ele falou que foi a primeira vez que ele está sendo investigado, não foi, porque houve uma investigação já em 2023, e aí essa é uma outra parte dessa investigação. E na verdade, essa investigação, que foi deflagrada hoje, já está acontecendo desde 2022. E é claro que o Rodrigo Manga ficou bastante incomodado com a situação e gravou esse vídeo. É ele aqui. Esse é o Rodrigo Manga, né? E eu vou mostrar o vídeo para vocês. Vamos lá. A candidatura a presidente da República pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba. Vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil o melhor país do mundo para se viver. Agora se vitimiza, né? Primeiro, se a Polícia Federal chega de manhã, se ele estava tomando café, bolo de cenoura e Nutella, já começou errado. Coma aí ovos, um pãozinho, uma salada de fruta, toma um cafezinho, faça uma alimentação melhor, porque a do Lula é melhor do que a sua. Mas enfim, ele citou a pesquisa, né, que o colocou como um presidenciável para 2026. Isso precisa ser observado por todos nós. Por quê? Porque ele foi especulado para disputar a campanha de 26 até pelo PRTB, que é o partido do Pablo Marçal. Só que eu acho pouquíssimo provável que ele vá disputar isso. E não vai mesmo, ele não tem estofo, não tem nada para disputar 2026. Só popularidade de TikTok, mas popularidade em rede social não garante absolutamente nada na hora ali do voto de convencimento da população. O lance é o seguinte: quem deve disputar 2026, na verdade, é o Tarcísio de Freitas. E o Rodrigo Manga é do mesmo partido do Tarcísio. Então é possível que o Rodrigo Manga esteja alavancando a candidatura do Tarcísio de Freitas e usando a candidatura presidencial para se projetar, ficar mais nacionalmente conhecido para disputar o quê? O governo do estado. O governo do estado de São Paulo. E se não der certo o governo do estado de São Paulo, talvez o Senado. Claro que a candidatura para o Senado é um pouco mais complicada do que o governo do estado, porque existem muitas outras composições, né?
Mas o Bolsonaro não teria um candidato para o governo do estado, a não ser o Tarcísio. Se o Tarcísio de Freitas sair para disputar a presidência, quem que vai disputar o governo do estado? Ele é do Republicanos, mesmo partido do Rodrigo Manga. Fala aí que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, poderia disputar, mas ele é fraquíssimo. Fraquíssimo, fraquíssimo. Quase perdeu pro Marçal. Quase perdeu pro Boulos. Olha só. E essa situação coloca o Republicanos numa posição muito interessante politicamente. Pelo seguinte, o Republicanos é o partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. É especulado que o Tarcísio vá disputar a presidência da República no lugar do Bolsonaro. Estão dizendo que o Bolsonaro precisa ter uma definição até o fim do ano com relação à disputa do Tarcísio ou não. Se ele vai passar o bastão pro Tarcísio. Porque ele vai ter que sair até abril, causa toda aquela complicação a respeito da lei e das campanhas. Enfim. Se o Tarcísio disputar a presidência, o partido tem que tentar fazer o sucessor. E por que não o Rodrigo Manga? Então, o Republicanos teria um candidato de destaque disputando a presidência, indo ao segundo turno, com toda certeza. Um candidato forte para o governo de São Paulo, que é o Rodrigo Manga, com a bênção do Tarcísio, fazendo essa dobradinha. Projetando os candidatos do partido para a Câmara Federal, em São Paulo. Que é o berço do Tarcísio. Ele conseguiria fazer uma bancada grande. E o presidente da Câmara dos Deputados é o Hugo Mota, também do Republicanos. Vocês acham que o Hugo Mota vai ter algum interesse em anistiar Bolsonaro depois dessa situação hiper vantajosa para o partido dele? É óbvio que não. Não vai ter nenhum projeto de anistia. Por isso que o Bolsonaro, segundo Josias de Souza do UOL, está super desconfiado, porque nos corredores de Brasília já corre aquilo que a gente está falando há muito tempo no canal. Para a direita é muito mais negócio o Bolsonaro ficar preso e na cadeia, sem sair, para 26, porque o Valdemar Costa Neto falou, se o Bolsonaro for preso, ele consegue eleger da prisão o seu sucessor. Ok, então vá para a prisão e eleja o Tarcísio de Freitas. E já estão dizendo para o Bolsonaro, para ele abandonar logo a candidatura, usando o argumento do seguinte, olha Bolsonaro, é muito mais fácil você escapar da prisão com alguém te indultando do que você vencendo uma campanha presidencial, ou o seu filho. Então desista logo da candidatura e deixe um de seus filhos, ou deixe o Tarcísio de Freitas assumir o Tarcísio ou qualquer outro candidato. Esse é o cenário que está sendo desenhado. E é aquilo que a gente viu na Avenida Paulista, dos governadores, juntos com Bolsonaro, é um velório. Eles vão para a disputa. É possível que o Caiado dispute, que o Zema também dispute. Eu vejo que de todos eles, o que mais teria a chance de enfrentar o Lula é o Caiado, porque o Caiado tem entrega. Mas o Caiado talvez não tenha votos para enfrentar o Tarcísio. O Ratinho Júnior também, na verdade. O Ratinho Júnior é mais do que o Caiado, porque o Ratinho Júnior ele consegue quebrar um pouco ele se distancia um pouco do bolsonarismo e isso pode trazer votos para ele. Os 2% que faltaria para ele vencer, porque 49% para um lado, 49% para o outro, né? 49% para a direita, 49% para a esquerda, e aí 2% em disputa. Mas o prefeito TikToker precisa ser observado porque ele vai fazer parte da disputa para 26. Porque se ele for bem cotado para o governo, o partido pode até falar, Tarcísio, vai disputar a presença que a gente já tem aqui. Mas se ele não for, Tarcísio, a gente não tem substituto. Então melhor você disputar o governo de novo. Vamos ver.